Oi, gente. Saiu uma nova pesquisa no estado de São Paulo e a Haddad está liderando com 27%, enquanto Márcio França e Tarcísio Freitas estão com 14%. Mas algumas reportagens estão trazendo assim, Haddad dispara na liderança e tal, e eu aconselharia uma análise mais cautelosa, porque a liderança do Haddad, por exemplo, é bem diferente da liderança do Lula no âmbito nacional. Lula está liderando com 40 a 45, 46% no primeiro turno, e nas simulações de segundo turno ele oscila entre 48 e 58% na maioria das pesquisas. Então, quando você olha para isso, a liderança do Lula é uma liderança muito mais consolidada do que a liderança do Haddad. Nós vamos analisar tudo isso nesse vídeo de hoje. Se você gosta do que a gente faz aqui na Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva no canal e, quem sabe, se inscreva e divulga nosso curso sobre George Orwell, um autor muito importante da literatura política, que eu gostaria muito que vocês conhecessem mais. Bem, esse levantamento, de 1.500 pessoas foi feito por telefone, margem de erro é de 3 pontos percentual para mais ou para menos, E a pesquisa do Real Time Big Data sobre as intenções de voto para governador em São Paulo, divulgada na segunda-feira, ontem, mostra o ex-ministro Fernando Haddad com 27%, seguido pelo ex-governador Márcio França e pelo ministro Tarcísio de Freitas com 14%. A eleição está marcada para outubro, Na sequência dos cenários dos nomes mais prováveis, tem o candidato o vice-governador Rodrigo Garcia do PSDB, que tem 6%, a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu, com 2%. Eles são seguidos pelo deputado federal Vinícius Poit, do Novo, e pelo ex-ministro Abraham Weintraub, e pelo prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramurcio, que tem 1%. Aqui as simulações de primeiro turno, eu vou repassar com você as simulações e a gente vai analisar, A intenção de voto estimulada para governador. Estimulada é quando você diz o nome dos candidatos, Então você diz o nome dos candidatos e pergunta para o povo, vocês vão votar em quem? Então a Haddad aparece com 27, Márcio França com 14, Tarcísio com 14, o Garcia com 6, e aí o pessoal aqui com baixo. Olha só o número de brancos e nulos. 20. E olha, não sabe, não respondeu. 14. 14% dizendo que não sabe ou respondeu. Vamos chamar não sabe ou não respondeu como indecisos. Esse pessoal aqui, que provavelmente é um percentual maior do que 14%, porque parte do pessoal que está dizendo que vai votar branco e nulo é possível que decida até o momento da eleição. Então é possível que o indeciso seja 15%. É muita gente que pode mudar, tem grande chance de mudar, o que coloca o cenário da eleição de São Paulo um cenário ainda bem aberto. Cenário 2. Haddad 27, França 15, Tarcísio 15, Garcia 7. E olha só, não sabe, não respondeu, 15%. Branco, nulo, 20%. Cenário 3. Aí a Haddad aparece com um percentual maior, 32%, mas ainda longe dos 40% do Lula, Lula consegue na eleição presidencial, que mostra uma diferença. Do estado de São Paulo, que é um estado que tem sido mais conservador, mais governista, mais pró-grande capital. Mesmo nas épocas que o PT governou, o Tucanato controlava. Então vamos lá. Haddad com 32, Tarcísio com 20, Garcia com 9. Então se você tira o Márcio França, que é identificado como um candidato mais de centro-esquerda, você tem uma migração automática para o Haddad. E você tem também um fortalecimento da candidatura bolsonarista, do Tarcísio. Você vê aqui uma polarização mais óbvia entre os dois. Se você tira o Haddad, acontece o mesmo com o França. O França cresce, o Tarcísio cresce um pouco também e fica a situação. Aí simulações de segundo turno, vejam como a situação não está definida. Se você coloca o Haddad contra o França, empate técnico, 32-30, totalmente indefinida a situação. Aumenta o número de brancos e nulos, os bolsonaristas decidem não votar, parte deles, e aumenta os indecisos. Haddad contra Tarcísio, aí a polarização PT, Lula e Bolsonaro no estado. Haddad contra Tarcísio dá 36-26. É uma liderança, Haddad está na frente, hoje seria o favorito. O que mostra, é um dado muito bom esse daqui, é o dado que Bolsonaro não está com tanta força em São Paulo nesse momento. Só 26% dos votos.
mas ainda assim é uma distância que não é impossível de ser alcançada. Então, tende a ser uma eleição apertada, né? Não há uma grande folga, mas há a chance de vitória do PT. Cenário 3, Haddad 36, Garcia 19, ou seja, se fosse o candidato do PSDB, os bolsonaristas mostram que não identificam o PSDB como representante do pensamento de direita, então eles olham para o PSDB, veem social-democrata no nome, veem o PSDB talvez não tão enfático na postura pró as pautas teocráticas, né, as pautas religiosas. Então o PSDB acaba tendo um percentual mais baixo do que o Tarcísio. O Tarcísio fica com 26, o Garcia com 19. Né? No cenário 4, França mais folgado do que o Haddad contra o Tarcísio, né? 37 a 22, Haddad era 34 a 26, então França com a situação um pouco melhor, né? Dá para ver aqui. No cenário 5, França mais folgado ainda contra Garcia, e acredito que se mais pesquisas mostrarem isso, Márcio França vai tentar usar isso nos debates, né? Dizer que ele tem uma chance melhor de ganhar, não é? Porque teria uma rejeição menor, ele vai tentar usar isso. Se isso vai colar, se o eleitorado de São Paulo vai seguir isso, acho que existe uma grande dúvida, né? E quando a gente vai para a pesquisa no Senado, mostrou o apresentador José Luiz da Atena com 32%, seguindo pelo ex-governador Márcio França com 19%, né? Porque existe a dúvida se o Márcio França vai sair para o Senado ou vai ser candidato a governador. No cenário com mais nomes de possíveis candidatos, o ex-presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, tem 11%, e a Janaína Pascoal, acreditem, aparece com 6%. Né? Nomes como a médica Nise Yamaguchi aparecem com 2%. Enfim, aqui o Datena aparecendo com força e tal. Vocês estão vendo aí, né? Pois é, essa é a situação de momento. Vamos dar uma olhadinha no Senado com mais cuidado aqui. Cenário 1, Datena com 32, França com 19, ali o Scaff. Cenário 2, Datena 33. Por que o Haddad está aqui? Haddad vai ser... Eu acho que o PT bateu o pé. O Haddad vai ser candidato ao governo. Não vai ser candidato ao Senado, né? Mas mostra que Haddad teria grandes chances de ser eleito para o Senado, né? E França teria grandes chances de ser eleito para o Senado também. Aliás, essa pesquisa aqui que mostra o França... mas não tem o Datena aqui. Deixa eu ver quando você inclui Datena e França. Datena, França fica bem também. Fica parecido com Haddad, né? O que significa que se tiver uma decisão aí de Haddad ou França saindo, não para o governo, saindo para o Senado, o que sai para o Senado tem grandes chances de se eleger. Olha, são números que para São Paulo, embora não seja assim uma maravilha, não seja assim uma coisa para comemorar intensamente, são números muito melhores do que o que a gente está acostumado quando a gente fala do estado do tucanato. Né? Quando a gente pensa que em São Paulo basicamente tinha se tornado um estado onde os tucanos, com a postura totalmente alinhada aos interesses do liberalismo no plano econômico, né? É uma pesquisa que é positiva. Claro que se o PT chegar ao governo, a gente sabe que tem aquela disputa de bastidores e a gente vai ter que examinar para ver qual é a tendência que vai ser dominante. Se vão ser as tendências mais à esquerda, que hoje estão dominando no discurso, mas que a gente tem que ver na prática, né? Se elas vão significar políticas públicas pró-classe trabalhadora. O Haddad, que eu acompanho já há algum tempo, no discurso, ele tem algumas posturas que eu particularmente gosto, né? Mas claro que composição de governo, composição de aliança, governar um Estado é uma situação um pouco mais complexa e a gente teria que analisar concretamente as escolhas para ver o quão positiva seria essa gestão. Mas, claramente, só de derrotar os tucanos e derrotar o Bolsonaro, se isso vier a acontecer, já vai ser uma importante vitória. Né? O quão importante é uma coisa para ser analisada a posteriori, caso ela venha a se confirmar. Mas eu classificaria essas pesquisas indicando que a situação em São Paulo ela está aberta.
Só de estar aberta já é uma boa notícia. Mas ela não é tão forte contra a direita quanto é contra a extrema-direita, como é no cenário nacional. No cenário nacional, a extrema-direita está mais enfraquecida do que está em São Paulo. É isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente. E se você gosta do que a gente faz, quem sabe se inscreve no nosso curso sobre George Orwell. O link está no comentário fixado. Tchau, tchau.